Olá, meu nome é Laura Carmelito Saran, eu sou aluna de graduação da Escola Politécnica e meu projeto foi Medidas de transferência de oxigênio e cisalhamento em bioreator para a produção de bioinseticida. Eu fui orientada pelo professor Aldo Tonso e co-orientada pelo doutorando Vidal Eduardo Salinas Tapia, no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A pesquisa foi a produção de um bioinseticida, de um baculovírus, em bioreator. Envolveu o cultivo de células Spodoptera frugíperda, que é a lagarta do milho, a principal praga das plantações. Assim, foi necessária a otimização das condições de cultivo, principalmente das taxas de transferência de oxigênio e de cisalhamento, e o acompanhamento das variáveis do processo em bioreator. A relevância desse projeto é para a tecnologia agrícola com uma grande preocupação ambiental acoplada. Um bioinseticida ataca unicamente a lagarta do milho, não afetando o resto do bioma, nem as pessoas ou animais que vierem a consumir desse milho depois. Os objetivos principais do projeto foram, primeiramente, aprofundar o conhecimento sobre o balanceamento ótimo da taxa de agitação e da vazão de gás, o que aconteceu principalmente através da determinação do KLA, que é o coeficiente de transferência de oxigênio nas condições de cultivo. Mas, além disso, foi de acompanhar a tensão de cisalhamento imposta às células e, também, aprimorar os protocolos de biossegurança no laboratório para evitar contaminações sérias dos cultivos ou contaminação do produto final. A pesquisa teve 3 metodologias principais. Primeiro, a de contagem celular, feita com microscópio óptico e hemocitômetro, e coloração das células, feita com azul de tripã, como dá para ver na foto. Segundo, a preparação do bioreator, que envolvia, primeiro, calibração das sondas de oxigênio dissolvido de pH, fixação das entradas e saídas, teste das sondas e da estanqueidade do bioreator, e, por fim, o autoclave para esterilização. A terceira metodologia importante foram os ensaios de KLA, feitos a volume e temperatura constantes de 1 litro e 28 graus Celsius, e com variação ou da vazão ou da agitação. Se a vazão variava, a agitação ficava constante a 80 rotações por minuto, e se a agitação variava, a vazão ficava constante a 0,2 litros por minuto. O procedimento de KLA era saturação com ar comprimido do bioreator, ou seja, oxigênio dissolvido a 100%, injeção de nitrogênio gasoso até que o OD ficasse por volta de 5%, depois uma nova saturação com ar comprimido e análise gráfica do LN do oxigênio dissolvido e de 1 menos oxigênio dissolvido, respectivamente, para a descida e para a subida dessa variável. Dá para ver ali nos gráficos o valor roxo é o oxigênio dissolvido e as retas vermelha e azul são essas retas de LN de OD e LN de 1 menos OD. A inclinação dessas retas nos indica o KLA. Alguns resultados interessantes foram as medidas de KLA tanto para água quanto para meio de cultura sob as mesmas condições de agitação. A gente vê que a água varia muito mais com a agitação do que o meio de cultura, que fica mais estável. Outro resultado interessante foi o KLA para 3 bioreatores diferentes, o Eppendorf Bioflow 110, o Eppendorf Bioflow 115 e o Sartorius Biostat-B. O Bioflow 115 é o que teve maiores valores de KLA e o Biostat os menores, mas isso é compreensível porque cada um tem um volume de Dorna e uma configuração de entrada de ar. E também a gente tem um resultado teórico interessante, que é que a determinação quantitativa da tensão de cisalhamento imposta às células, que era o que foi pensado inicialmente para essa pesquisa, é muito complexa e nem é completamente representativa, porque o maior vetor dos picos de tensão são as bolhas de ar e seus colapsos. Isso tem um comportamento estocástico e tem um alto impacto localizado e pouco impacto fora dessa região dos colapsos das bolhas. Os valores, então, que potencialmente seriam obtidos são muito sujeitos às mudanças de bioreator, e cada mudança imporia, então, uma revisão completa dos cálculos. É mais interessante produzir uma correlação empírica através da morte celular observada sob cada combinação das condições de cultivo. Para esse fim, a gente pode recorrer, por exemplo, à determinação da atividade da enzima lactato desidrogenase, que é uma enzima citoplasmática liberada no momento de lise celular. O método que eu mencionei anteriormente de contagem celular, com azul de tripã, não permite que a gente veja células que não têm mais membrana. O método da LDH, como toda a LDH que é liberada pelas células que lisaram continua no meio, nos mostra todas as células que lisaram durante o cultivo. A gente conclui então que tem um efeito apreciável da taxa de agitação e da vazão de gás sobre o KLA, uma diferença de comportamento entre a água e o meio de cultura, e também que há variações significativas da taxa de transferência de oxigênio, a depender da geometria e da entrada de gás do bioreator. Eu agradeço ao CNPq pelo fomento do projeto através do PIBIC 2024-2025, ao Instituto Butantan, à Embrapa e aos seus pesquisadores, e, novamente, ao professor Aldo Tonso e ao Vidal Eduardo Salinas Tapia pela colaboração.